1887 foi o ano em que o pregador inglês Charles Spurgeon se desligou da União Batista Inglesa. Não sei se vocês sabem, mas Spurgeon foi um dos grandes pregadores da nossa era, não é? Um homem que brigava pela exposição expositiva é ótimo, pela exposição da palavra, pela pregação expositiva, e o motivo do seu desentendimento com a União Batista, que corresponde hoje à nossa convenção, foi o fato de que a igreja, a convenção do qual ele fazia parte, havia se tornado pragmática demais. A teologia havia sido substituída por aquilo que funcionava, pelo pragmatismo. A exposição bíblica havia sido substituída por shows e mero entretenimento. Isso vai ser o motivo de Charles Spurgeon escrever uma série de textos em uma revista que mensalmente era publicada, falando então dos seus motivos e da briga em que o levou justamente a tomar a decisão no ano de 1887 se desligar da União Batista. Muitos vão dizer que foi um erro de Spurgeon, porque ele era um dos únicos que poderia, quem sabe, fazer com que a mentalidade mudasse. Mas a maioria concorda que a saída de Spurgeon ali foi a melhor coisa a ser feita, porque muitos, quando viram Spurgeon se desligando, o seguiram, e a denominação despencou, como disse Spurgeon em muitos dos seus textos, penhasco abaixo. Hoje nós vivemos um tempo muito parecido, em que o conteúdo bíblico, a sabedoria ensinada por Deus nas Escrituras tem sido deixado de lado pela troca, por aquilo que de alguma forma vai fazer com que as pessoas sintam o desejo de fazer parte da igreja, ao ponto de muitos fazerem questionários e perguntarem àqueles que não são cristãos o que é necessário para que ele de alguma forma venha congregar. Muitos substituindo a pregação por encenação, por teatro, por stand-up, gospel, e assim a pregação da palavra de Deus, que é aquilo que muda a vida das pessoas, tem sido deixado de lado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta de Paulo à igreja de Corinto, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, para a gente acompanhar e entender um dos motivos de Paulo escrever a carta que escreveu. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós continuaremos lendo o texto. Mas é importante entendermos que a igreja na cidade de Corinto, plantada por Paulo, foi um tremendo sucesso. Paulo passou em torno de 2 anos nessa cidade. Uma cidade marcada por uma cultura helênica, uma cultura grega, em que muita ênfase se dava à sensualidade, muita ênfase se dava ao comércio e principalmente aos discursos estoicos. Os estoicos eram homens com formação filosófica, mas não necessariamente embasada na busca pela verdade. O estoicismo é conhecido pelo discurso, a arte de convencer. Então, muitos pregadores itinerantes, sofistas, eram homens que discursavam para demonstrar a sua qualidade discursiva. E assim entravam em embates, porque era isso que eles faziam,
para angariar ali não só recursos financeiros, mas seguidores. Esse vai ser um dos motivos que vai levar Paulo a fazer a sua introdução aqui, já no capítulo 2, na carta aos Coríntios, quando ele diz para os coríntios que quando ele foi ter com eles, quando Paulo chegou a Coríntios, ele não usou de linguagem sábia, não é? Sábia no sentido filosófico. Ele vai dizer no versículo 1, não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria. Não que Paulo não tivesse conteúdo para isso, porque era um homem de formação não só judaica quanto grega. Mas Paulo vai dizer que quando chegou à cidade de Corinto, ele chegou com temor e grande tremor. Muitos vão dizer que o motivo de Paulo ter chegado assim na cidade foi o fato de que antes, se você acompanhar a leitura no livro de Atos, Paulo, ele prega na cidade de Atenas. E Atenas, todos sabem, era conhecida como a capital grega da filosofia. Paulo, então, se você fizer uma recapitulação do que acontece lá, ele começa a andar pela cidade e percebe que ali havia uma multidão de altares a vários deuses gregos, não é? E até que, quando se depara com um altar que era oferecido ao Deus desconhecido, porque no mundo grego a mentalidade era que se tivesse faltando algum tipo de Deus, de entidade, e eles não tivessem construído um altar para esse, então aquele altar ao Deus desconhecido era justamente para caso houvesse um desconhecimento de qualquer Deus que fosse. Vai dizer os estudiosos e os escritores na época que na cidade de Atenas havia quase ou mais de 5.000 deuses. Então Paulo vai discursar no Areópago ateniense, chamado pelos filósofos, porque na cidade da Grécia, nesse tempo, quando você começava a discursar nas praças, e se você fosse um bom orador, você era chamado para falar para os sábios daquela cidade, a elite da cidade. Então Paulo vai. E Atos vai dizer bem isso, que Paulo começa um discurso, e o seu discurso é um discurso de fato voltado para o conhecimento. Não é um discurso para alguém de capacidade intelectual mediana, mas ele fala para os justamente sábios da cidade, de Atenas. Muitos vão dizer que o discurso de Paulo, apesar de ter sido um belíssimo discurso, vai ser um discurso que não trouxe tantos frutos assim. Porque o texto de Atos termina dizendo que Paulo foi ridicularizado por aqueles homens. Alguns vão dizer que quando Paulo chega na cidade de Corinto, que é a cidade depois de Atenas, ele já não quer mais saber de linguagem pomposa, ele já não quer saber mais de discurso filosófico, ele já não quer saber mais de pregar um evangelho através da sabedoria humana, mas sim Cristo e Cristo crucificado. Com esse pano de fundo, permitam-me ler de novo o que Paulo diz. Ele diz: irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo vai dizer que o motivo dele não ter ido é porque ele estava em temor e grande tremor, e que ele desejava que a igreja que iria nascer na cidade de Corinto não fosse uma igreja construída sobre alicerce do conhecimento humano. Ele vai dizer isso aqui. O desejo de Paulo era justamente que a igreja fosse construída sobre Cristo e este crucificado, a cruz de Cristo, o evangelho em sua mais sutil essência. Paulo vai dizer que a sabedoria que ele quis demonstrar lá não era nada mais, nada menos do que o poder do Espírito Santo, que é aquele que muda a vida das pessoas. O poder aqui não é manifestação de poder, mas o poder de mudança que o evangelho traz. Curiosamente, permitam-me citar mais um texto fora desse que nós estamos lendo, que é 2 Coríntios,
capítulo 10, versículo 10. Ali Paulo, ainda escrevendo para essa igreja, ele vai citar o fato de que alguns da igreja diziam que Paulo ele era muito persuasivo nas suas cartas, mas era um péssimo orador. Eu vou ler para vocês aqui, para você ter esse pano de fundo aqui. 2 Coríntios 10, 10 diz assim: pois dizem, isso é Paulo falando, né? As cartas dele são duras e fortes, mas sua presença pessoal é fraca e sua pregação não impõe respeito. O que parece que aconteceu aqui é, Paulo chega até Corinto, depois do seu discurso em Atenas, e ele ali abre mão da persuasão através do seu conhecimento intelectual e prega o mais genuíno, mais puro, mais singelo Cristo crucificado. Os coríntios, acostumados com os discursos sofistas, vão fazer uma leitura de Paulo assim: ele é fraco, porque o seu discurso é fraco, não persuade. Ele é alguém que escreve muito duro e suas cartas têm um poder de persuasão, mas pessoalmente ele é fraco. Porque justamente eles estavam acostumados às pompas e os palavreados rebuscados dos discursistas gregos, daqueles que eram pregadores itinerantes, como eu havia falado, aqueles que estavam muito interessados em quem sabe, procurar, através da persuasão, seguidores e assim financeiramente subsistirem. Mas Paulo parece não foi à cidade de Corinto para fazer nenhum fã-clube. Não era sobre ele a história, era sobre Cristo. Não era sobre o seu conhecimento, é sobre o evangelho transformador. Não era sobre a sua capacidade de convencer as pessoas, era o poder do Espírito Santo. E eu penso que as palavras de Paulo, elas saltam do texto no nosso tempo, porque assim como Spurgeon brigou no ano de 1800, hoje muito mais do que naquele tempo existe cada vez mais uma insistência em se pregar o evangelho voltado para os homens. Não o evangelho puro, não o evangelho em sua essência. Cada vez mais se abre mão da exposição da palavra de Deus para que, de alguma forma, os líderes e seus carismas atraiam para si seguidores, atraiam para si aqueles que, de alguma forma, vão manter o seu ministério. E assim a gente vai cada vez mais perdendo o foco do evangelho transformador, perdendo o foco da mensagem de Cristo, perdendo o foco da história de amor que é o evangelho, para começar a seguir homens. Esse, eu penso, é um dos grandes problemas, não do período moderno em que Spurgeon estava vivendo, mas do período pós-moderno que nós estamos vivendo. A gente conversava no pequeno grupo na casa do André essa semana, e eu falei na nossa conversa que se daqui 10 anos eu tiver que ir embora daqui, se eu morrer e necessitar essa igreja de uma sucessão pastoral, o meu desejo em vida, anotem isso, o meu sonho é que o que se leve em consideração seja a exposição bíblica, o conteúdo da palavra de Deus. Se alguém algum dia for assumir o pastoreio dessa igreja aqui, que seja por capacidade vinda de Deus de expor a palavra dele, e não por carisma, e não porque é legal, e não porque é bonitinho, e não porque fala bem, e não porque de alguma forma é gente boa. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Porque quando a gente coloca o foco e começa a seguir homens, a gente esquece a centralidade da cruz de Cristo. A centralidade da cruz de Cristo. Eu vou ser bem rude aqui. Eu não quero que você goste de mim. Eu nunca quis e nunca me esforcei para isso. Eu quero que você ame a Cristo. Ele, somente Ele, não eu. Que Deus use a minha vida para ser exemplo para você, mas que não seja eu mais importante do que Ele. Se algum dia eu, neste púlpito aqui, ou qualquer lugar que seja, começar a abrir mão da palavra de Deus, começar a pregar outra coisa que não a exposição do Evangelho, me repreenda. Não aceite, brigue comigo, porque o que vai fazer diferença, não só na vida da nossa igreja, que somos nós hoje, mas na vida de gerações que virão, será a palavra de Deus. A palavra única de Deus, revelada aqui no seu Evangelho,
revelado aqui no cânon sagrado, como nós conhecemos. Amém? Amém. Isso é algo que não pode ser esquecido, gente. Não pode ser esquecido. A gente vive hoje, como disse Spurgeon, olha, quantos anos atrás, pregadores que vão para os seus púlpitos para fazer piada. E a gente adora isso. A gente adora. É cômico, é engraçado, a gente gosta de rir, não é? A gente gosta de se sentir bem. A gente gosta de se sentir, de alguma forma, leve. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o Evangelho nunca foi sobre isso. O Evangelho foi para nos mostrar o quão pecadores nós somos e o que Cristo fez naquela cruz por nós. Ele nos ama, é fato, e é isso que nos eleva. Ele cuida de nós, é isso que nos eleva. Ele morreu naquela cruz por nós, mas nós devemos pensar que, de fato, o Evangelho é... O cerne do Evangelho é o desafio para a mudança. Não pode haver uma pregação nesse púlpito, ou qualquer outro que seja, que vá fazer com que você não seja levado a mudar nada na sua vida. E apenas dê boas risadas e termine o culto leve como um passarinho. Me lembro uma vez que, caminhando no Rio de Janeiro, na verdade, eu estava vindo do shopping. Eu morava no Rio, não era pastor, nem seminarista, nem nada disso. E encontrei um conhecido meu no ônibus, que havia sido membro da igreja onde eu congregava, a Igreja Batista lá, seminarista. Se eu não me engano, era seminarista de 2º ou 3º ano. E ele falava bem, cara. O cara falava bem. Vi ele pregando algumas vezes, pregava muito bem, mas sumiu, não vi mais. E justamente nesse dia encontrei com ele e falei, ih, fulano, nunca mais te vi, cara, você está onde agora? Ele falou, não estou mais na Igreja Batista, não. E ele falou o nome da denominação que ele estava, assim, que extremamente herética. Nem posso chamar de denominação, aquilo é uma seita. E eu me assustei quando ele falou, porque eu não era um homem que tinha limitações no conhecimento da palavra de Deus. Era alguém que tinha estudo, que estava estudando, que tinha conhecimento, inclusive acima da média. Você sabe o que ele me disse depois que eu falei, mas como assim, cara? O que você está fazendo lá? Ele falou para mim assim, me lembro disso como se fosse ontem. O que eu quero ouvir são algumas piadas e algo que me faça dormir bem. Ele me respondeu isso. O que eu quero ouvir são algumas piadas e algo que me faça dormir bem. E ele estava no lugar certo. Mas aquilo não é evangelho. Aquilo não é evangelho. O evangelho tem um poder transformador. E o evangelho não é sobre Paulo, não é sobre Pedro, não é sobre Filipe, sobre Tiago, sobre Timóteo, sobre Tito, sobre qualquer escritor bíblico ou personagem bíblico que seja. O evangelho é sobre Cristo. É sobre a transformação que só a palavra de Deus pode trazer. É sobre a cruz que ele carregou sobre si. E a gente não pode se esquecer disso e não pode abrir mão disso. Não é sobre pessoas. Não é e nunca será sobre pessoas. É sobre a salvação de pessoas através de Cristo. Por isso Paulo vai falar, eu não vim aqui para pregar linguagem pomposa. Eu não vim aqui para falar do meu conhecimento, apesar dele ter condições para isso. Mas eu vim aqui para pregar unicamente, Cristo e este crucificado. O texto continua no versículo 6 e ele vai dizer assim, na verdade falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não porém a sabedoria desta era, nem dos seus governantes que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Segura a sua leitura, nós continuaremos lendo. Mas Paulo vai dizer, não estive entre vós com linguagem pomposa, não embasei a minha pregação no conhecimento humano, mas eu vos trouxe sabedoria. A palavra sabedoria do grego sófia, mas não a sabedoria filosófica, a sabedoria que Paulo vai dizer de Deus. Ele vai dizer que falou de sabedoria com os maduros, não é? A palavra no grego tem a ver com perfeição, mas não que fossem homens perfeitos. Provavelmente o que Paulo está falando é que ele teve uma conversa mais
aprofundada com aqueles que eram mais experientes, mais amadurecidos. E Paulo vai dizer que não trouxe sabedoria desta era, no versículo 6, nem dos seus governantes, porque estes estão sendo reduzidos a nada. Mas ele falou do mistério da sabedoria de Deus que esteve oculto. E o que ele está falando aí? Que sabedoria é essa que esteve oculta? Ele está falando, na verdade, do fato do Evangelho estar descrito em todo o Antigo Testamento. Coisas que as pessoas não perceberam. Porque ele vai dizer, se tivessem percebido, não teriam crucificado o Rei da Glória. O que Paulo está dizendo aqui, a sabedoria que ele estava lidando, ela não era uma sabedoria que estava cativa ao tempo, ao cenário cultural, ao conhecimento humano, mas era uma sabedoria que perpassava a temporalidade, porque estava oculta desde a fundação dos tempos e foi revelada em Cristo. Paulo vai dizer que a sabedoria que ele lhe dava, ela era muito maior do que qualquer outro tipo de conhecimento. A sabedoria que Paulo tinha para passar para os coríntios, apesar deles estarem dizendo e apontando para Paulo e falando que o seu conhecimento era um conhecimento frágil, o que ele está falando é que o que eu levei para vocês é algo muito maior. Mas eu falei sobre isso com os amadurecidos. Porque Paulo vai dizer no capítulo 3 que eles eram carnais. Sarx, a palavra no grego, carnais. Pessoas que estão simplesmente voltadas para o material, para o desejo da carne, para as emoções temporais. E ele vai dizer que, no versículo 8, nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem compreendido, não teriam crucificado o que está na sua Bíblia? Crucificado Jesus? Senhor da glória. O mistério, a sabedoria que não pode ser alcançada pelo conhecimento humano, aquilo que não pode ser captado pela natureza decaída, aquilo que não pode ser tangido pela inteligência, é o fato de que Deus enviou o Senhor da glória para morrer naquela cruz. Não é um evangelho segundo as necessidades do homem. Nunca foi. Não é uma sabedoria voltada para, de alguma forma, preencher as suas carências. Não é uma sabedoria voltada para, quem sabe, permear o nosso anseio, a nossa sede por conhecer coisas. Conhecimento é diferente de sabedoria, porque o livro de Provérbios vai dizer que a sabedoria estava antes de todas as coisas. Foi a sabedoria de Deus que foi o movimento gerado para criar todas as coisas, e na verdade, todos sabemos que Provérbios está tratando de Jesus como a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é Cristo. A sabedoria de Deus é o Senhor da glória naquela cruz. Estava oculto porque não se perceberam, porque se tivessem percebido não teriam crucificado. E nunca foi sobre uma sabedoria utilitarista, pragmática, para que possa preencher de alguma forma as nossas necessidades básicas. Eu vou lhe explicar isso. O Evangelho não é um elemento para preencher o seu vazio existencial. Não é. Não é isso. O Evangelho não é uma opção filosófica sobre viver. Nunca foi. O Evangelho não é algo voltado para que a gente possa acordar bem, se sentir melhor e, quem sabe, ter algum foco na vida, algum propósito na vida. Não é sobre isso. O Evangelho é sobre homens e mulheres pecadores, separados da glória de Deus, e Deus, por sua misericórdia e amor, envia seu Filho, o Senhor da glória, para morrer por nós. É sobre isso. Não é sobre nossas necessidades, que elas sejam preenchidas, sim, com o amor de Deus, que elas sejam preenchidas, sim, com a glória de Deus, que elas sejam preenchidas com a transformação que só o Evangelho, que só o Espírito Santo possa trazer, mas que elas não sejam ferramentas usadas com esse propósito. Que o Evangelho não seja algo oferecido a preço barato, porque a graça custou muito caro, para que a gente possa dormir com a consciência melhor.
E o que você vê hoje, gente? Se eu falei no primeiro momento de homens que estão procurando seguidores, não é? E seguidor é uma palavra ótima, porque as redes sociais só se tratam disso. Seguidores. Você segue fulano, você não segue fulano. Mas em outro momento, qual é a ferramenta para isso? Por que alguém me seguiria? Por que alguém me seguiria? Porque eu tenho alguma coisa boa para oferecer. Não é isso? Porque eu tenho um conteúdo, não é assim que a gente fala? A linguagem virtual é essa. Um conteúdo que lhe serve, é útil para você. Porque eu lhe ofereço algo e na sua necessidade aquilo é viável. Por isso você segue. No dia que eu parar de lhe oferecer esse conteúdo, você simplesmente deixa de me seguir. Não é isso? E pasmem vocês. Essa é a tônica do evangelicalismo hoje no mundo. Essa é a tônica. Não é uma igreja que luta pela verdade do evangelho. É uma igreja que molda a verdade segundo as necessidades. Não é mais uma igreja que luta pela verdade transformadora que só Jesus pode trazer. É uma igreja que substitui o confronto, substitui o desafio por uma cadeira mais confortável, que substitui um evangelho ousado no seu convite para a mudança por um discurso que faz com que a gente possa ter uma consciência tranquila. Procure aí nas redes sociais, nos vídeos, sei lá, onde quer que você vá, nas igrejas aqui em Timbó, procure isso. Se tem alguém pregando transformação, se tem alguém fazendo com que você entenda que a sua condição de pecado lhe afasta de Deus, que tem alguém pregando, se tem alguém pregando que a eternidade distante de Deus é a pior coisa que você pode pensar, se tem alguém pregando que o amor de Deus por você foi tão grande a ponto de enviar o único filho para que você não fosse condenado, mas é necessário entender e aceitar isso, se tem alguém pregando que você precisa reconhecer a sua condição de pecador, que é o que você é, eu lhe desafio a encontrar. Eu lhe desafio a encontrar. E se você encontrar, amém por isso. Amém por isso. Porque me parece que não é mais isso que as pessoas estão pregando. Você sabe por quê? Porque isso não enche igreja. Não enche. Não enche igreja. Quem que vai querer? Você põe aqui, ó. Aqui não vai dar, porque aqui é um hotel, né? Mas põe uma faixa assim, ó. Venha realizar seus sonhos. Venha ganhar a casa própria. Venha ganhar o carro do ano. Venha resolver os seus problemas. Venha trazer a pessoa amada em 7 dias. Venha para a corrente da vitória. Venha para a corrente do não sei o quê. Pô, cara, quem não quer, bicho? Quem não quer? Casa própria, é só você chegar lá e participar da corrente da casa própria, você ganha. Quem não quer? Agora experimenta colocar aqui, ó. Só Jesus Cristo salva. Isso não atrai. Porque a igreja hoje ela é feita em cima de marketing. Até cuspir. Não é gripe. É marketing puro, meu amigo. É marketing puro. Você precisa ter todo um trabalho voltado para a necessidade das pessoas, para que a igreja encha. Nunca parou para perceber isso, não? Não é à toa que hoje, ao invés de se estudar a teologia, os alicerces, os fundamentos do cristianismo, ao invés de se estudar a pregação expositiva, o conhecimento da palavra, se estuda o coaching. Coaching é ensinar as pessoas a dar os 10 passos para a vitória, os 10 passos para a realização, é ensinar as pessoas como administrar o seu dinheiro, é ensinar as pessoas que não tem nada a ver com o evangelho, caramba, nunca teve. As pessoas estão atrás disso. E cada vez mais as igrejas enchem, as igrejas transbordam. E essa é a receita para que o negócio dê certo. Mas nós não somos um negócio. Não somos um negócio. Uma vez eu falei isso, a Marisa até lembrou essa semana, que eu preguei uma vez e falei que a minha pregação era para você ir embora, não para você ficar. E eu repito isso hoje. Porque se você está aqui não por causa do evangelho, não por causa do Cristo crucificado, não por causa da transformação que só Jesus pode trazer, não por causa da cruz de Cristo que você quer tomar sobre si, carregá-la assim como Ele carregou o seu lugar, simplesmente não é aqui. Não é aqui. Se você está atrás de Deus por causa das vantagens,
porque você quer ter uma consciência leve, dormir melhor, o seu lugar não é aqui. Se você está atrás do Evangelho justamente porque você quer ter uma boa noite de sono, o seu lugar não vai ser aqui. Porque aqui vai ser sempre um lugar em que você vai ser desafiado a mudar, desafiado a uma vida de santidade, desafiado a viver uma vida mais íntima com Deus, desafiado a abrir mão de tudo aquilo que separa você do Cristo e este crucificado. A igreja não pode ser um lugar para ofertas baratas. A igreja tem que ser um lugar que se ofereça a graça que foi paga por um preço altíssimo naquela cruz para que nós fôssemos transformados. E que essa seja a nossa igreja. Que a gente, quando for abrir a boca para falar da Igreja Batista aqui, a nossa igreja, que a gente diga uma igreja bíblica. É uma igreja bíblica, onde se estuda a Bíblia, onde se prega Jesus, onde se desafia a mudança, e nunca porque o pastor é legal. Porque, convenhamos, eu não sou, permitam a expressão, eu sou escroto, mal-humorado, extremamente mal-humorado, ranzinza, não gosto muito de ficar me relacionando com todo mundo, sou assim, não gosto de abraço, não gosto desse negócio, não sou um cara muito de afeto, de ficar chorando e se emocionando de abraço, não sou esse tipo de pessoa, mas eu sou alguém que vai sempre te dizer a verdade. Sempre te dizer a verdade. E se você um dia estiver precisando de uma exortação, se prepara, vai vir. E se eu um dia estiver precisando de uma exortação, que você seja honesto comigo. Mas que a nossa vida cristã não seja embasada simplesmente em relacionamentos só. Porque aquilo que nos une é o Evangelho, é a cruz. Só isso. Só isso. Se eu não fosse crente, você sequer entraria na minha casa. É ruim ouvir isso, né? Sequer. Você não é músico? Tem uns que são, né? Se eu fosse músico, a gente tinha alguma coisa para conversar, né? Você não gosta de filosofia? Se gostasse, de repente a gente ia ler uns livros. Mas o que me une a você, e o que faz com que me relacione com você, e o que me faz com que eu busque o amor em Cristo para com o nosso relacionamento, é a cruz. É só isso, gente. É só isso. É claro que a gente acaba curtindo, né? E que isso seja bom, mas que a liga seja a cruz. Só isso. É só isso que eu peço a você. Nunca qualquer outra coisa que não seja a sabedoria revelada por Deus, que ficou oculta por tanto e tanto tempo, e Ele revelou que é o seu Filho crucificado naquela cruz. E Ele vai dizer, um versículo maravilhoso, que é o 9, mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Você já ouviu alguma coisa legal que te emocionou? Uma música, um discurso, sei lá, qualquer coisa, uma história. Isso não chega perto do que Deus preparou. Não chega perto. Você já viu alguma coisa que você ficou maravilhado, uma obra de arte, a natureza, sei lá, o universo, o cosmos, a beleza da sua esposa, do seu marido, do seu namorado, sei lá, o Janequine. Tem gente que gosta, né? Não, isso não é nada perto do que Deus preparou. Nem sentir algo, nem o coração jamais provou o que Deus preparou. Mas Deus preparou para quem? E aí no seu texto? Para quem que Ele preparou? Para os que o amam. Para esses. Não é para os que gostam dEle. Não é para os que têm amizade com Ele. É para os que o amam. É isso que é o Evangelho. É sobre aqueles que provaram a transformação, provaram a regeneração, e por isso são gratos eternamente, e por isso amam a Deus. Esses verão todas essas coisas que Deus preparou. O texto continua, eu não vou me demorar, porque ainda tem mais leitura. O versículo 10 diz assim: Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus.
Pois quem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido ou julgado por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que todo o conhecimento de quem é Cristo, todo o conhecimento dessa sabedoria que estava oculta, ela só pode ser obtida através do Espírito Santo. Vai dizer isso no versículo 10. É através do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Ele vai usar uma metáfora aqui, né, que é o espírito do homem conhece o que é do homem. Assim como só você conhece aquilo que você sente. Eu não tenho acesso ao que você sente, ao que você pensa, só você tem. E ele vai falar, da mesma maneira, somente o Espírito Santo conhece Deus, porque ele é o Espírito de Deus. Então tem uma diferença no texto, que é o Espírito do homem e o Espírito de Deus. O Espírito do homem natural e o Espírito Santo que vem de Deus. Paulo vai dizer, nós não temos recebido o Espírito do mundo, isso é, o Espírito do homem, mas temos recebido o Espírito Santo que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente. E ele vai dizer, no versículo 14, o seguinte: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Esse primeiro momento aqui, há uma divisão natural aqui. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe são absurdas. Mas ele vai dizer no 15, mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas. As palavras aqui são interessantes porque o natural aqui no versículo 14 vem do grego psique, tem a ver com alma. Psique é a integralidade do indivíduo, não só a sua natureza física, mas a sua natureza espiritual, a sua alma, um ser almático. E a palavra espiritual aqui no versículo 15 é pneumatikoi, que vem de pneuma, que é Espírito e Espírito Santo. Pneuma, na verdade, a tradução literal é vento, mas o Espírito Santo ele é normalmente descrito como pneuma, o pneumatos de Deus. Então você vai ter uma diferença aqui. Aquele que é psique e aquele que é pneumatos. Aquele que é carnal e aquele que é espiritual. Antes de você, porque a linguagem aqui já é bem clara, porque a gente conhece a teologia. Mas o que é ser psique? O que é ser carnal? A palavra já diz. Alma tem a ver com a natureza humana, os anseios humanos, os desejos humanos. Tem a ver com aquilo que a gente busca para saciar aquilo que a gente deseja como homem, como mulher. Não só sexual, tudo que se pode pensar. O que é carnal, o que é psique, ele não entende as coisas de Deus, não entende as coisas do Espírito Santo. E o que é espiritual, esse sim compreende, porque ele tem o Espírito de Deus. Por isso as coisas que são pertinentes a Deus, eles são discerníveis. Agora sim, a gente é levado a entender que Paulo está falando do homem natural, né? Essa é a tradução, homem natural, ou homem carnal, como alguém que não é cristão, né? Aquele que não é cristão, aquele que é o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Mas você sabe uma coisa grave? Capítulo 3, ele vai chamar alguns da igreja de crentes carnais. Então me parece que Paulo não está só se referindo àquele que não conhece o Evangelho. Ele está se referindo também àqueles que conhecem ou acham que conhecem, mas não conseguem discernir uma linguagem espiritual, a linguagem do Espírito Santo. Porque Paulo, quando foi ter com eles, não foi ter por linguagem humana.
e sim pelo poder do Espírito Santo. Mas me parece que eles não entenderam muito bem, a ponto de dizer que a pregação de Paulo era fraca. Entende isso? É a grande problemática que gira em torno justamente disso. Numa igreja, em qualquer igreja, nós vamos ter pessoas que são extremamente carnais e pessoas que são espirituais. Nós vamos ter pessoas extremamente psique e pessoas extremamente voltadas para o pneumatos, para a sensibilidade que só o Espírito Santo pode dar. E a minha pergunta para você é: quem é você nessa história? Quem é você? Você é alguém que está atento, que está buscando o discernimento do Espírito Santo, as coisas pertinentes ao reino de Deus? Esse é o seu desejo, esse é o seu anseio, essa é a sua busca? Ou você é alguém psique, que só olha para coisas materiais, que só busca coisas materiais, que só busca satisfação física, que só busca coisas que podem lhe preencher materialmente? Isso vai fazer toda a diferença, porque Paulo está falando disso. A glória de Deus que foi revelada no seu Filho na cruz, em sua integridade, só pode ser conhecida através do Espírito Santo, através daquele que é espiritual. Porque para os que são carnais isso é loucura. Como é que pode isso? Loucura. É loucura, bicho. Vou citar um exemplo aqui do próprio Jairo. Quem conhece o Jairo? Jairo, quando eu conheci o Jairo, ele era médico. É um homem acima da média intelectualmente, né? Rodado. Não estou falando isso para puxar saco, não, porque é mesmo. Eu reconheço isso. Eu só conheci hoje, a minha humildade é ótima, né? 2 homens que eu falei, cara, esses caras são assim. Foi justamente o Jairo e o pastor André, um conhecido meu. O pastor André era é ainda, né? De uma inteligência tão aguçada que uma vez ele me convenceu que eu estava errado numa discussão. E eu concordei. O cara me convenceu. Tá certo, você está certo. 5 minutos depois ele voltou rindo, falando que estava brincando comigo. Você sentiu o poder de persuasão do cara. As duas mentes. Jairo, médico, alguém que tinha uma carreira pela frente. Em determinado momento da vida dele, ele entendeu que era necessário abandonar tudo. Eu lembro disso porque eu estava com ele nisso. Ele era meu amigo íntimo, como é até hoje. E eu vi isso, Jairo, em casa, sem ter o que comer. Coisa de maluco. Um médico, gente, não tinha o que comer, não tinha dinheiro. Porque ele abandonou mesmo. Ele abandonou assim, ele foi um dia e voltou e não tinha mais. Ele sempre foi um cara bem radical, né, quando ele decide alguma coisa. E você sabe que ele abandonou, não foi para ficar coçando, não, foi para ir para o ministério. Você sabe o que eu mais ouvi de crente? O Jairo ficou maluco. Eu ouvi isso pra caramba. O cara enlouqueceu. O cara era médico, largou. Ficou doido. Cara, eu ouvi isso muito. Foi 1 nem 2, não. Foram várias pessoas falando isso. O cara ficou maluco. Porque, olha, na nossa razão, caramba, o cara estudou tanto, né? Porque para você seguir uma carreira na medicina, você gasta tempo para isso. Estudou tanto, se investiu tanto, e agora com uma carreira tão promissora, como é que o cara abre mão disso? Né? Assim, pela alma da gente, pela psique da gente, cara, esse cara pirou. Mas as coisas que se discernem espiritualmente, através do Espírito Santo, vai fazer outra leitura. Hoje é um homem de Deus, com a família toda envolvida no reino de Deus, fazendo a diferença, plantando igreja, pregando evangelho, vivendo uma vida extremamente voltada para a pregação do evangelho. E agora é maluco? Agora é maluco? Não, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas carnais são carnais. E a gente tem que pensar muito sobre isso. Que tipo de crente nós somos? Qual é a nossa preocupação? Faça essa leitura, faça essa análise. O que é que você busca? O que é que arde no seu coração? Eu gosto de usar essas pessoas. O que é que te tira o sono quando você vai dormir? É o reino de Deus? É a vontade ardente de fazer a vontade do Pai? De estar cada vez mais próximo dele? É o desejo da pregação do evangelho ao mundo? É o desejo da salvação? É o desejo
de que a vinda de Cristo seja logo, que o Evangelho seja pregado e que a eternidade de fato seja uma realidade para sempre em nossas vidas. Se é isso, você é alguém espiritual, que está procurando as coisas espirituais, que tem o Espírito Santo em você, que está lhe tornando sensível para essas coisas. Mas se não é, meu desafio é você que você seja, porque você não vai entender nada, nem o que eu estou falando hoje aqui, nem isso. Provavelmente, se você é um crente carnal, você já está falando, esse cara está falando tanta besteira, que eu estou doido para ir embora daqui, que eu nunca vi isso. Porque Deus não é assim, né? A gente faz. Deus não tem nada a ver com isso. Uma vez eu preguei aqui sobre pecado e alguém foi embora falando que não falou para mim, mas eu fiquei sabendo. Não é nada disso. Eu estou falando que a minha palavra é a palavra verdade verdadeira. Estou falando que a palavra de Deus é verdade verdadeira. Seria, não existe. Porque existe a falsa, né? A falsa não é verdade, né? O desafio é justamente voltarmos à nossa vida, sermos uma igreja voltada para o Evangelho de Cristo, sermos uma igreja voltada para a entrega das nossas necessidades a Ele, e não a adaptação dEle às nossas necessidades, e sermos uma igreja que está totalmente voltada para o discernimento, para a compreensão das coisas espirituais, não crentes carnais, não crentes voltados para a satisfação dos desejos pessoais unicamente. Vou tornar a dizer aqui, uma vez falei e isso deu um problema danado, teve briga e tudo, e eu não voltei atrás, porque para mim continua valendo, que é o fato de que se você tem sonhos, e todo mundo tem, jogue-o no lixo. Jogue seus sonhos no lixo. E peça para que Deus coloque os sonhos dele em você. Isso é diferente de Deus sonha os seus sonhos. Não, você tem que sonhar os sonhos dele, porque os deles são perfeitos. Pegue seus planos, joga fora. E fala assim, Senhor, eu quero fazer o que está no teu coração. Te garanto, isso é 1 milhão de vezes melhor do que você tem sonhado para você. Entende isso? Não é sobre nós, é sobre Ele. Sobre fazer a vontade dEle. Sobre se colocar nas mãos dEle. Amém? Vamos ficar em pé e orar?